madrugada do dia 4 de junho de 1965. Que a invasão foi um atentado à autonomia universitária, propomos que os alunos da Faculdade de Filosofia continuem em greve até ser encontrada uma solução satisfatória para o problema do CRUSP. Relida a proposta, após os encaminhamentos de votação, passaremos agora à votação. Aqueles que forem favoráveis queiram manifestar-se levantando o braço direito. Os que forem contrários, permaneçam como estão. Eu queria te fazer uma pergunta. Você votou pela greve? Votei pela greve. Por quê, hein? Porque depois da repressão policial que houve, a única posição possível dos universitários seria uma greve imediata naquela circunstância. Tá, obrigado. Sou aluno da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Como vem, nós estamos aqui fora por causa da invasão. A comida está sendo trazida por colegas de outras escolas. Estão nos auxiliando desde que os soldados tomaram nossa cozinha. Aqui no CRUSP existem e sempre existiram problemas. Falta condução, alimentação é horrível, etc. Atualmente, o que houve foi que a direção do conjunto residencial resolveu aumentar os preços das refeições e dos alojamentos. Justificaram o aumento com um balancete que nós examinamos
e vimos que não condizia com a realidade. Procuramos argumentar, apresentando uma análise, mas nada conseguimos. Chegamos mesmo a duvidar que eles sequer tenham lido a nossa análise. A direção da universidade queria que o CRUSP fosse autossuficiente. Aí é que começamos a ver que o que estava por trás daquilo tudo era política ministerial na questão da universidade paga, evitando mais ainda que o estudante que trabalha tenha acesso à universidade. Fomos em frente, ainda sem saber o que fazer contra o aumento dos preços. Fizemos uma assembleia geral e nela decidimos boicotar o restaurante oficial. Montamos nosso restaurante, onde nossas colegas cozinhavam. Conseguimos até lucros, mantendo o preço antigo, e ainda deu para melhorar bastante o nível da comida. A direção começou a exigir que abandonássemos a cozinha, que voltássemos ao restaurante oficial, ameaçando intervir. O estado de tensão foi aumentando a tal ponto que os colegas da filosofia resolveram, em Assembleia Geral, entrar em greve imediata no caso de invasão ou prisão de um dos colegas do CRUSP. Pois foi batata. Na madrugada do dia seguinte houve a intervenção policial. Às 4 da madrugada eles chegaram. Tinham 2 brucutus, 8 carros de assalto, mais de 400 milicianos, um tintureiro do DOPS e um carro do Corpo de Bombeiros que traz água para alimentar os brucutus. Ora bolas. Eles conseguiram de fato tomar nossa cozinha. Mas a brutalidade foi excessiva. A cidade universitária ficou sitiada, incomunicável. Na manhã do dia seguinte, às 8 horas, a Faculdade de Filosofia já estava em greve, em protesto contra a brutalidade da invasão policial e em prol das reivindicações dos colegas aqui do CRUSP. Vários centros acadêmicos fizeram assembleias gerais e entraram em greve de protesto, algumas mesmo reivindicatórias em favor de nós aqui do CRUSP. E de greve em greve, mais de 7.000 universitários estão em greve atualmente. A invasão do CRUSP é um absurdo, porque nós, durante o tempo todo, procuramos argumentar, procuramos usar razão. E eles, pelo contrário, responderam com a força, inclusive ferindo a autonomia da universidade. Você votou a favor da greve? Sim, Por quê? porque a intervenção que houve na cidade universitária foi manifestação de força e nós tínhamos de responder a isso com uma manifestação também. Portanto, nada mais válido do que a greve. Eu votei a favor da greve do CRUSP basicamente por 2 motivos. Antes de mais nada, como uma reação à tendência da direção da Universidade de São Paulo, aliada do Ministério da Educação, de tomar a universidade como instrumento de lucro. Em segundo lugar, como uma reação política que o movimento estudantil deve tomar contra o governo federal, porque a cada bordoada que nós temos recebido e não reagido, tem sucedido certamente uma bordoada muito mais forte. Basicamente por isso. Você votou a favor da greve? Eu votei contra a greve. Por quê? Muito bem. Porque eu acho que a greve universitária não está preparada para atingir seus objetivos. Por que não atinge esses objetivos? Porque o governo que aí está é completamente insensível. Veja por aí as greves operárias. Né? Nós provavelmente amanhã jamais podemos fazer uma greve novamente.
Nós não podemos ser pressionados pelo reitor. Como não? O reitor está sendo pressionado. Diante de uma situação nacional confusa, sem conseguir distinguir os verdadeiros caminhos de seu movimento, os universitários sentiam-se desorientados. Depois de sustentar a greve por 15 dias, foram obrigados a recuar. As autoridades não atenderam nenhuma reivindicação e a greve foi suspensa. Levada além de suas possibilidades de sucesso, não atingiu os objetivos propostos pelos estudantes. Os moradores do conjunto residencial da Universidade de São Paulo ainda sustentaram um boicote durante mais de um mês. No entanto, isolados, também tiveram que aceitar as disposições da direção da universidade. A invasão do CRUSP foi apenas uma dentre as várias medidas repressivas tomadas contra a universidade. Em 1964, a União Nacional dos Estudantes é invadida e incendiada. Alunos do ITA são expulsos e encarcerados. O Grêmio da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo é invadido e suas instalações depredadas. Líderes estudantis são presos. Professores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo são demitidos, presos e processados sem culpa. A Universidade de Brasília é invadida por tropas do Exército. Em novembro de 1964 é aprovada a Lei 4.464, conhecida como Lei Suplicy. Por essa lei fica proibida a atividade política dos estudantes. Os centros acadêmicos, órgãos representativos dos universitários, são substituídos pelos diretórios acadêmicos, sob controle direto das autoridades ministeriais. Professores da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo são presos e submetidos a interrogatório. A Faculdade Nacional de Filosofia é invadida. A 16 de agosto de 1965, os universitários são coagidos a votar nas eleições determinadas pela Lei Suplicy. Em dezembro do mesmo ano, a União Nacional dos Estudantes é extinta, inclusive como entidade civil. O Diretório Central dos Estudantes, onde estava funcionando a União Estadual de Estudantes, é invadido e seus legítimos ocupantes expulsos pela força. A reitoria da Universidade de Brasília, em outubro de 1965, demite 3 professores. Solidários a estes, 212 professores da mesma universidade pedem demissão. Mesmo diante de tal situação, a reitoria não muda suas decisões, preferindo que a universidade seja fechada e destruindo assim o melhor centro de ensino superior do Brasil. Eu sou o primeiro anista da Politécnica. Eu trabalho aqui como datilógrafo. Há uma maneira de subsistir. Adentrei a escola por conta da dificuldades financeiras, materiais, enfim, um complexo de dificuldades. Elas continuam agora, evidentemente,
pois com o avanço da idade e com as dificuldades já financeiras citadas, porque eu passo, as dificuldades aumentam dia a dia. A faculdade não foi aquilo que eu esperava. No aspecto de estudo, talvez, mas no aspecto com relação à sociedade, com relação aos pensamentos da juventude, ideias da atualidade, ela não se coadunou. Ela está muito longe daquilo que eu pensava ser. O ambiente, a meu ver, é demasiadamente alienado dos problemas da sociedade. Ele se detém mais o aspecto técnico e se esquece de que o engenheiro é um elemento social também.